Salve a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, boa noite. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu me coloco diante de Ti, Pai. Deus, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade de poder ser instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Usa, Senhor, os meus lábios. Usa-me, ó Deus, como boca do Senhor. E que Teu Espírito Santo venha pairar, Senhor, sobre a nave do templo. Em nome de Jesus. Porque eu Te adoro, eu Te louvo. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Tu és o Deus de Jacó. Tu és o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus forte, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. Espírito de Deus, vem sobre nós, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém, igreja? Irmãos, o tema dessa mensagem é o povo de Deus. E o título da mensagem é: o que Deus espera de seu povo? Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Diga: o que Deus espera, de seu povo? Amém. Irmãos, o livro de 2 Crônicas, quem escreveu foi Esdras, em 450 a 425 aproximadamente. Amém? E esse texto, irmãos, esse livro é bastante conhecido. Eu creio que os irmãos aqui já sabem de cor, já conhecem de cor esse versículo. E a palavra do Senhor, irmãos, está dizendo aqui, o mais interessante que eu acho, é que não é um profeta qualquer que está falando para Salomão. Não é um profeta qualquer, e sim o próprio Deus que está falando com Salomão quando este acaba de construir o templo. O sonho de Davi, irmãos, era construir o templo, porém este não pôde, pelo fato de ter as mãos sujas de sangue. Então sobrou essa responsabilidade para seu filho Salomão, e ao mesmo tempo um privilégio de construir o templo, a casa do Senhor. Então, quando Salomão acaba de construir o templo, chegou a parte mais importante, o momento mais importante, o momento sublime. Qual é? O momento da consagração. Salomão então ora. E quando Salomão acaba de orar, a Bíblia vai dizer que desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes que estavam ali dentro não podiam sair, porque a glória do Senhor estava na casa, uma presença poderosa. Eu imagino que nenhum deles, irmãos, conseguiram ficar em pé, porque a glória do Senhor estava na casa. E os que estavam do lado de fora, eles não puderam entrar. A única coisa que eles pôde foi contemplar a glória do Senhor. Os filhos de Israel, a única coisa que eles pôde foi contemplar a glória do Senhor. O fogo descendo e consumindo o holocausto, e a glória do Senhor enchendo a casa. E quando eles contemplaram essa visão fantástica, maravilhosa, eles se curvaram, todos eles se curvaram com o rosto em terra, cara no pó, e adoraram e louvaram a Deus, dizendo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
Trazendo essa mensagem para os dias de hoje, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não habita mais em templo feito por mãos humanas, porque o véu foi rasgado. E hoje, meu irmão, o Senhor habita dentro de mim e dentro de você. O Senhor habita dentro de nós. Hoje nós somos o templo, nós somos a casa do Senhor, a qual Ele escolheu para fazer morada em nós. Então nós precisamos entender isso. O maior dos espíritos habita dentro de mim e dentro de você. Nós somos a casa de Deus. Amém? Então o que Deus espera de seu povo? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós não podemos, irmãos, sair daqui da mesma forma que nós entramos. Mas eu profetizo sobre a sua vida que nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Amém? Você está preparado para receber a glória do Senhor sobre a sua vida, para ser cheio do Espírito Santo? Vejamos então o que precisamos fazer para sermos cheios do Espírito Santo nessa noite. Amém? Para ser cheio do Espírito Santo, primeiro, nós precisamos nos humilhar. Glória a Deus. E eu busquei, irmãos, o significado da palavra humilhar. O que significa humilhar? O dicionário Aurélio me diz que humilhar significa submeter-se ou render-se. Então nós precisamos submeter-se a Deus. Amém? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o maior marco da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, mas o maior marco da história da humanidade foi Deus descer e pisar na terra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já parou para imaginar, irmãos, um Deus grande, um Deus todo-poderoso, se fazendo homem, se fazendo na semelhança de um homem, né? Jesus, Ele fez isso por nós. Ele se tornou na semelhança de um homem, foi obediente, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui o próprio Jesus, irmãos, nos ensinando que nós precisamos nos submeter à autoridade. O próprio Jesus se submeteu à autoridade. E o que é submeter? É obedecer. Diga comigo, obedecer. Então, irmãos, nós também precisamos obedecer. Porque todas as vezes que nós não obedecemos, que nós não se humilhamos, nós estamos dizendo que nós somos melhores que Jesus. Porque o próprio Jesus se humilhou. Nós precisamos obedecer. Nós temos que parar com esse negócio de eu vou me humilhar só perante a Deus, eu vou obedecer só a Deus. A gente tem isso, irmão. Então nós temos que parar com isso. Nós precisamos nos humilhar também perante os homens, perante a sociedade. Lá fora, irmãos, nós precisamos obedecer às autoridades. Obedecer o SMT, obedecer a Polícia Militar. No nosso trabalho, irmãos, nós também precisamos obedecer o nosso patrão, a nossa patroa. Todos os lugares que a gente vai, tem alguém para a gente se submeter a ele. E nós, como cristãos, nós precisamos obedecer. Na escola, professora, a diretora. E na igreja, a nossa liderança, irmão, o nosso pastor, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos submeter uns aos outros. Jesus, quando ele chega diante de João Batista para ser batizado, ele se submete à autoridade de João Batista. João Batista não queria batizar Jesus, porque Jesus não tem pecado. Em outras palavras, João Batista estava dizendo: se é que alguém aqui precisa ser batizado, esse alguém sou eu, porque eu sou o pecador, eu que preciso ser batizado. E Jesus falou para ele: é necessário para que se cumpra a justiça. Então João, irmão, resolve batizar Jesus. E quando Jesus acaba de ser batizado, bradou uma voz do céu: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo.
Ou seja, esse é meu filho amado em quem eu me alegro. E o Espírito de Deus pairou, desceu sobre a vida de Jesus no formato de uma pomba. Então todas as vezes, meu irmão e minha irmã, que nós obedecemos a palavra de Deus, que nós obedecemos às autoridades, o Espírito de Deus paira sobre a nossa vida. É isso que Deus quer fazer conosco aqui nessa noite. Para isso nós precisamos obedecer à autoridade dos homens e submeter à autoridade de Jesus, porque Ele é a autoridade suprema. Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor e dizer que nós não somos nada e que Ele é tudo. Render-se, irmão. Nós precisamos render aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. Sabe o que nos impede muitas das vezes de obedecer? É a arrogância, meu irmão, é a soberba. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilhado. É difícil, irmãos? É claro, na prática é muito difícil. Mas eu vejo uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, a característica de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é quando essa pessoa é obediente. Não é quando essa pessoa, muitas das vezes, está na igreja, adorando a Deus, louvando, chorando na presença de Deus. É claro que quando o Espírito Santo toca na nossa vida, a gente sente isso, irmãos. Mas muitas das vezes a pessoa é figura carimbada, a gente conhece a vida dela. Às vezes é uma coisa na igreja e lá perante a sociedade é outra coisa. Não dá testemunho, irmãos. Nós precisamos dar um bom testemunho. Nós precisamos obedecer lá fora. Obedecer a Deus, mas obedecer lá fora. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Agostinho deixou uma frase interessante. Quando ele diz, o tempo todo, irmão, pregue. Pregue o tempo todo. Se necessário for, use as palavras. Amém? Uma pessoa obediente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se humilhe na presença de Deus, mas se humilhe na presença dos homens. Se humilhe na presença do seu irmão. Se tiver de pedir perdão para ele, peça nessa noite, meu irmão. Coloque a sua vida no altar, porque o Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida ainda hoje. Amém? Para sermos cheios do Espírito Santo, primeiro nós precisamos nos humilhar. Para ser cheios do Espírito Santo, eu preciso também orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, precisamos ter uma vida de oração. George Miller, quando orava, a biografia dele vai dizer que o céu, irmão, ficava em silêncio para ouvir a oração de George Miller. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quando eu e você, quando nós dobramos os nossos joelhos no chão, qual é a reação que nós temos causado no mundo espiritual? Será que, irmãos, o céu fica em silêncio para ouvir a nossa oração? Nós precisamos, irmãos, muitas das vezes não ser reconhecidos pelos homens nessa terra, mas nós precisamos ser reconhecidos no céu. Quando nós dobramos os nossos joelhos no chão, qual é a reação que nós causamos no mundo espiritual? Precisamos refletir sobre isso. Muitas pessoas aboliram a prática da oração. Muitos crentes dos dias atuais não precisam mais orar. Eu não preciso mais pagar o preço, já foi tudo pago na cruz do Calvário. Para que ficar orando? Para que ficar pagando preço? E é por isso que a gente vai ver muitas pessoas fracas, irmãos, na fé. Muitas pessoas dentro da igreja com depressão, porque aboliram a prática da oração. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar com Deus. A oração é a gasolina do crente. A oração é o etanol do cristão. Se nós não orarmos, nós vamos ficar fracos. Nós vamos desviar da fé e o Espírito Santo vai ficar longe de nós. Mas o nosso objetivo, o nosso propósito nessa noite não é ficar longe do Espírito Santo, mas é ficar pertinho dele, é ser cheio dele nessa noite. O próprio Jesus, irmãos, ele orava 12 horas por dia. Se o dia tem 24 horas, a metade do dia Jesus estava ali orando, o próprio Jesus. Então, quando nós abolimos a prática da oração, nós não oramos, nós estamos querendo ser melhores que Deus.
precisamos orar, irmãos, clamar. Elias, quando orava, parava o tempo. A rainha da Inglaterra clamou em alta voz. Eu não tenho medo dos 2.000 soldados ferozes. Eu tenho medo da oração de um homem, John Knox. Nós precisamos ser como John Knox, George Miller, Jesus principalmente. Nós precisamos parecer com Cristo. A palavra cristão significa o que, irmãos? Tendo Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Jesus na nossa vida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, um homem e uma mulher que tem calos nos joelhos. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos encha, ao ponto de eu e você transbordar e que de nós venha fluir rios de águas vivas. As pessoas, quando chegam perto de uma pessoa de oração, quando eu chego perto da minha tia, irmão, dá vontade de sair de perto dela não, dá vontade de ficar ali coladinho com ela, grudado nela, porque é o prazo de você chegar perto dela, você já começa a arrupiar, você começa a sentir a presença de Deus, porque é uma mulher que ora, uma mulher de Deus. Às vezes, meu irmão, o problema que você está passando, que você está enfrentando, talvez é porque você aboliu a prática da oração, mas que nessa noite você possa fazer um propósito com Deus, a voltar a buscar o Senhor nas madrugadas. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? O que eu preciso, Rael, para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos nos humilhar. Para ser cheio do Espírito Santo, segundo, nós precisamos orar. Para ser cheio do Espírito Santo, terceiro, nós precisamos buscar a Deus, buscar ao Senhor. E como que eu faço, Rael, para buscar o Senhor? Nós precisamos aprender com John Bunyan, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que conhecia as Escrituras. A biografia dele vai dizer que se cortasse os pulsos dele, se cortasse as veias dele, não jorraria sangue, mas capítulos e versículos da Bíblia. Se alguém me espetar, eu não irei sangrar, mas capítulos e versículos de mim irá jorrar. E se cortar os meus pulsos, se cortarem as minhas veias, será que jorra sangue ou #66? Amém? Através da palavra de Deus. Sobrou para nós a palavra de Deus, irmão. Ler muita Bíblia, conhecer o Senhor, buscar o Senhor, tirar horas, gastar tempo diariamente na leitura da palavra de Deus. Só assim nós veremos a face do Senhor. A palavra de Deus é poder para as nossas vidas. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Se humilhe, irmãos, ore, leia a palavra, porque é através da Bíblia que o Senhor se revela a nós quem Ele é. É através da palavra de Deus, irmãos, que nós vamos conhecer Jesus, a identidade de Cristo, o caráter de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu preciso para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me humilhar. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso orar. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar a face do Senhor. E para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Amém? E o que significa, irmãos, conversão? Significa mudar de direção, mudar a rota. Eu conheci uma mulher que morava lá no bairro onde eu morava. Essa mulher, ela ia para a igreja, irmão, todos os cultos, ela não faltava nem o culto. Mas quando ela saía do culto, ela ia para o bar tomar uma. Eu te pergunto, essa mulher converteu, irmãos? Não. Essa mulher não mudou de direção. Essa mulher continua andando pelos caminhos. Quando eu andava por caminhos tortuosos, irmãos, e eu vim para a igreja, com o passar do tempo eu me converti de verdade. No início ainda eu vinha para a igreja e saía da igreja e ia para uma biqueira.
fumar uma maconha, fumar uns baseados. No início eu fazia isso, mas depois que eu tive um encontro real com Jesus, nunca mais eu fui para biqueira, irmãos. Eu mudei a direção. Eu comecei a ir somente para a igreja, para a casa do Senhor, buscar o Senhor, porque eu entendi, meus irmãos, que o caminho que eu estava andando é um caminho de morte. Caminhos são caminhos de morte. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está no singular, irmãos, e não no plural. Não é os caminhos, não é as verdades, não é as vidas. É o caminho, a verdade e a vida. Então só existe, irmão, um caminho. Só existe uma verdade, uma vida. E essa vida é Jesus Cristo. Depois que eu entendi isso, irmãos, acabou. A palavra de Deus nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu me converti. E nós, irmãos, que estamos aqui nessa noite, nós precisamos nos converter. De verdade. Mudar não somente a nossa direção, o nosso rumo, mas também a nossa mente. O Senhor deseja fazer uma metanoia na minha vida e na sua nessa noite. Nós precisamos converter a mente. Tem muito cristão que converte, irmão, o caminho, mas às vezes não converte a mente. Nós precisamos converter a nossa mente, converter a nossa postura, as nossas atitudes, converter o bolso, devolver o dízimo. Amém? Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos converter. E a palavra de Deus para você nessa noite é que nós vamos sair daqui cheios, irmão, transbordando do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Um dia um pastor foi pregar lá em Porá, e eu estava lá nesse dia. Tive o privilégio de ver ele pregando, foi uma bênção, irmão. Cara muito abençoado, e ele contou um testemunho que eu quero compartilhar com os irmãos para a gente encerrar essa mensagem. Ele disse o seguinte, que era aproximadamente 2 horas da manhã e ele estava saindo de uma vigília, cansado, irmão, com vontade de ir para casa, deitar e dormir. Ele morava para a direita, o Espírito Santo falou para ele ir para a esquerda. Um cara cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E então ele obedeceu à voz do Senhor e foi para a esquerda. Você sabe o que tinha na esquerda? Tinha uma rua deserta, um matagal danado do lado e um porte lá no final da rua. E quando ele chegou diante desse porte, irmão, ele pregou para o porte e fez até um apelo. E foi embora para sua casa. Um dia, ele contando que estava no ponto de ônibus lá em Goiânia, e chegou um rapaz, um jovem de terno e gravata, e cumprimentou ele com a paz do Senhor. Paz do Senhor, varão. Ele, paz do Senhor. Se você me conhece? Ele falou, não. O jovem falou, pois eu te conheço. Tal dia, era 2 horas da manhã, você pregou essa mensagem, você fez o apelo, e eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu era um mendigo que estava no pé do porte. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E hoje eu estou com Ele. Isso, irmãos, é conversão. Amém? Então o que nós precisamos para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos orar. Segundo, nós precisamos buscar o Senhor. Terceiro, nós precisamos buscar o Senhor. Quarto, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E assim, irmãos, nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quem deseja ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Eu gostaria que você ficasse de pé e vir aqui à frente. Eu vou orar por você, para que o Espírito Santo venha pairar sobre as nossas vidas. Amém? Quero pedir o David para soltar uma música. Vamos praticar isso, irmãos. O que precisamos para ser cheios do Espírito Santo? Nós precisamos nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. Amém? Então Ele ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Glória a Deus.